os seus relacionamentos. A sua vida pessoal ajuda ou atrapalha a sua saúde mental? Relacionamentos abusivos que sobrecarregam, que aprisionam, destroem o emocional de uma pessoa. Você conhece alguém que vive em um relacionamento assim? Este é um assunto da nossa entrevista de hoje. A gente vai conversar pela internet, de forma online, com um terapeuta especialista em relacionamentos, Sérgio Lima. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Vanessa. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Sérgio fala direto de São Paulo, é isso? Isso, nós estamos aqui em São Paulo. Sérgio, você hoje fala muito nas redes sociais, o seu trabalho está focado em relacionamentos abusivos com pessoas narcisistas. E aí eu te pergunto, de que forma a gente identifica que a pessoa é narcisista a ponto de atrapalhar esse relacionamento, a outra pessoa? Pois é, hoje nós vivemos infelizmente, né, numa coqueluche de relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, né? Ao contrário de que muita gente pensa, né, e acredita, relacionamento abusivo não é somente aquele que tem agressão física, né? As pessoas às vezes acham que relacionamentos abusivos é só quando acontece uma violência física ou uma tentativa de assassinato, de feminicídio, etc. Mas relacionamento abusivo é todo relacionamento, tá, que fere as suas emoções, que destroem as suas emoções, que confundem a sua mente e as suas emoções. E hoje nós vivemos numa sociedade cada dia mais narcísica. Então, antigamente, tinha-se a ideia de que o narcisista era apenas uma pessoa soberba, né? Uma pessoa que se achava superior aos outros. Mas, de uns 20, 30 anos para cá, esse assunto tem sido mais pesquisado, mais trabalhado dentro dos métodos e da comportamental. Aí, hoje em dia, né, a gente pode entender que o narcisista é todo aquela pessoa que entra dentro do relacionamento querendo tudo para si. É aquela pessoa que entra dentro do relacionamento não para compartilhar com o outro, e sim para se apropriar do outro, se apropriar das ideias, das emoções, do dinheiro da outra pessoa, sabe? Dos limites daquela pessoa, da vontade daquela outra pessoa. O narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Do qual a pessoa se vê acima das outras, né? Então, assim, existem pessoas que têm esse transtorno em si, né? Essa pessoa ela tem esse problema de se sentir sempre muito maior. Mas também hoje nós vivemos em uma sociedade, que isso é muito importante a gente falar, que tem valorizado esse tipo de comportamento, né? Então, quando a pessoa entra dentro do relacionamento, Vanessa, ela vai começar a sugar a outra pessoa emocionalmente, né? Vai ter excesso de ciúmes, excesso de controle, vai começar a cercear os limites da outra pessoa, não vai levar em consideração as ideias, não vai levar em consideração o querer da outra pessoa, vai Sérgio, limitar a outra eu pessoa e tudo mais. aproveitar o que você está falando, existe uma diferença, né? A gente vê muito, cada vez mais, a gente valorizar amor próprio, não tem nada a ver com o narcisismo, né? Quando a Não. gente tem amor próprio, pelo contrário, a gente se ama e ama outras pessoas também, né? É legal a gente fazer essa diferença, né? Para que as pessoas não achem que, por só pensar nele, ele está valorizando seu amor próprio, alguma coisa assim, ou só pensar nela, né? Pois é, todo relacionamento ele tem que ter três viés, né? O eu, o seu e o nosso, né? E juntar isso tudo é o que faz um relacionamento saudável. Mas um relacionamento com uma pessoa com comportamento ou um transtorno de personalidade narcisista, isso não existe. Você se sente uma peça dentro do relacionamento. Você se sente alguém que só tem que oferecer, só dar, você está ali somente como um veículo de doação dentro do relacionamento. Não tem uma contrapartida equilibrada, entendeu? E a pessoa entra dentro do relacionamento e ela se apropria da sua vida mesmo. Então, quando você menos imagina, né, e ela tem uma forma de entrar, existe aí um mecanismo que faz com que a pessoa entre e identifique que está no relacionamento tóxico. Primeiro, que é a exaltação. Você mal conheceu a pessoa,
a pessoa já fala que você é o amor da vida. Essa pessoa, ela te bombardeia de amor, chama-se de bomb love, né? Sim. Ela te bombardeia de amor e você fala assim, meu Deus do céu, de onde saiu essa pessoa que em tão pouco tempo, em uma semana, em um dia, em 15 dias, já disse que quer casar, já é o amor da vida. Ela vai te bombardear de amor para que você apaixone mesmo. A gente tem que desconfiar, né? Começa um processo de depreciação. Começou a namorar, o relacionamento não está indo bem, já percebeu que tem alguma coisa errada. O que a gente pode identificar quando a pessoa é narcisista? Bom, então, o relacionamento abusivo, ele passa por 2 pontos. O primeiro é a exaltação. Quando você conhece essa pessoa, ela vai te exaltar acima, vai te bombardear de amor. E depois vai começar um processo de depreciação e humilhação. Essa pessoa, você já não é mais boa o suficiente, você já não é mais uma pessoa como do jeito que era, ele vai começar a proibir você, né, de coisas que antes você fazia, até ele gostava. Então, ele vai oscilar entre a pessoa te exaltar e a pessoa te humilhar, te limitar e te invalidar. Se você vive nessa oscilação, né, aonde você está já com problemas emocionais, depressão, ansiedade, você não está em confusão de saber se essa pessoa te ama ou se essa pessoa te odeia, você já está vivendo em confusão mental, você está no relacionamento tóxico, no relacionamento com alguém que provavelmente tem aí esse transtorno de personalidade narcisista. Sérgio, esse alerta é importantíssimo, né? Identificado isso para poder evitar esse tipo de relacionamento. Quando alguém cai numa relação como essa, certamente fica destruído. Saúde mental, saúde emocional, é muito complicado, o impacto é muito forte, né? Exatamente. Entender que relacionamentos é para fazer o bem. Né, a gente se relacionando com a outra pessoa para ser feliz, para construir, para ter uma companhia bacana. E aí, se você está com alguém que não colabora para que isso aconteça, não é um bom relacionamento. Você deve repensar aí na permanência desse relacionamento e buscar ajuda, porque a grande maioria das pessoas que estão em relacionamentos assim tem algum tipo de carência, traumas do passado, dependência emocional. Então, é muito importante procurar ajuda, procurar um terapeuta e se fortalecer e amadurecer emocionalmente. Sérgio, você entrou nessa área para pesquisar mais porque sofreu também um relacionamento abusivo, assim, nesse sentido? Sim, é muito engraçado porque, às vezes, as pessoas acham que homens não passam por relacionamentos abusivos, né? Mas relacionamentos abusivos está aí em qualquer gênero, religião, qualquer tipo de relacionamento, por aí vai, tá? Então, eu passei, sim, por um relacionamento que eu considero abusivo, tóxico, fiquei muito mal emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, e dentro disso eu comecei a estudar, né, toda essa dinâmica, e hoje já há mais de 5 anos trabalho ajudando pessoas a vencerem relacionamentos abusivos e ressignificarem suas vidas. Hoje você está atuante na internet, nas redes sociais, a gente encontra materiais gratuitos que podem ajudar a alertar as pessoas, né, com relação à gravidade do assunto? Sim, temos o nosso canal no YouTube, Instituto Sérgio Lima, também é o mesmo nome para o Instagram, TikTok e Facebook, Instituto Sérgio Lima, e também nós temos disponíveis lá no nosso canal no YouTube 2 e-books gratuitos, né, para as pessoas que passam por relacionamentos abusivos, e também eu sou autor de 3 livros sobre o assunto, que graças a Deus temos ajudado milhares de pessoas que nos procuram para ressignificarem as suas vidas e vencerem relacionamentos abusivos. Sérgio, eu tenho um dado aqui, divulgado no ano passado pela Associação dos Magistrados Catarinenses, que diz que Blumenau, aqui no Vale, em Santa Catarina, infelizmente, é a 5ª cidade com maior acervo de processos por violência doméstica aqui no estado. Violência doméstica que envolve tudo, né? Inclusive essa violência psicológica, emocional que você comentava. E aí surgiu uma pergunta aqui pra gente que a nossa produção tá nos passando. E a pergunta é a seguinte: o que diferencia o narcisista do psicopata? Uau, aí a gente ia precisar de um programa inteiro para responder, né? Porque a diferença ela é muito mais técnica e semântica dentro dos conceitos psicológicos e tudo mais do que na prática, né? Então, independente de você estar com um narcisista, um psicopata, você deve fugir. É o que todos nós, terapeutas e profissionais da área, vamos dizer. Não tente salvar essa pessoa, não tente ajudar essa pessoa. Ajude a si mesmo, salve a si mesmo, né? Agora, um ponto em comum entre os dois é que tanto o psicopata
quanto o narcisista, eles não entendem, eles não assumem os seus próprios erros. Eles têm consciência do que fazem, tá? Eles têm total clareza dos atos, mas eles não conseguem gerar empatia. Então, eles se relacionam com alguém, sabe? Querendo usufruir e usar e manipular esse alguém, entendeu? E não para ter uma troca saudável, empática, emocional. Tá? Então, todo narcisista e todo psicopata, ele tem uma visão do outro como uma peça de manobra que vai servir apenas para o próprio interesse, o interesse pessoal. E quando essa pessoa não importa mais, ele descarta, ele tira da vida, sem nenhum tipo de peso na consciência ou qualquer tipo de responsabilidade afetiva. Sérgio, e aí relacionando até com aqueles dados que eu comentei contigo agora, dados muito lamentáveis, né? Casos de violência doméstica. Aqui em Santa Catarina, a gente sabe que tem casos em todo o Brasil, né? Mas chegam muitos casos de violência doméstica para você, e aí que a partir daí é identificado esse transtorno narcisista? Olha, não, infelizmente, aliás, né, felizmente, a gente faz um trabalho, né, aqui no nosso instituto, de ter um trabalho preventivo, né? E normalmente, quando a mulher já tem sofreu o abuso, a violência mesmo, física e tudo mais, já é, infelizmente, aí o último tópico, né? Então, para identificar o relacionamento é sempre assim, são todos os tipos de relacionamentos que você percebe que está impactando negativamente o seu emocional, que está está trazendo consequências emocionais negativas para você, entendeu? E não permitir que chegue a esse ponto, porque a gente tem que quebrar essa cultura que abuso só é abuso quando tem a violência de fato, né? A violência física. Não, essa infelizmente, é o fim, né? O início é justamente quando a pessoa já entra na sua vida te proibindo, não querendo que você faça coisas que antes você fazia, humilhando você, tirando a sua força emocional, confundindo a sua mente, né? Traindo você, e por aí vai, né? Então, todo comportamento negativo deve ser identificado para que você não possa permitir que chegue ao final, que infelizmente é a violência e muitas vezes o feminicídio, né? Que nós temos aí tão divulgado todos os dias. Sérgio, para a gente encerrar, chegou mais uma pergunta aqui. Transtorno narcisista tem cura? Bom, o transtorno narcisista, inclusive eu gravei até um vídeo agora falando sobre isso, né? Transtorno de personalidade, o que é? É a visão da realidade de maneira disfuncional. Ou seja, a pessoa que tem o narcisismo, ela se vê maior que tudo, que todos. Então, ela não consegue gerar autoanálise, ela não consegue gerar empatia e ela não consegue ter responsabilidade afetiva. Ou seja, qualquer método terapêutico para funcionar na vida da pessoa precisa ter esses 3 elementos. E eles não conseguem desenvolver isso. Então, infelizmente, uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, a terapia não tem funcionabilidade para ela, sabe? Ela não aceita que ela precisa mudar. E se a pessoa não aceita que precisa mudar, infelizmente não há o que fazer para ajudá-la, né? Sérgio, muito obrigada pelas informações, adorei a nossa conversa, alerta é importantíssimo, um assunto que precisa ser conversado, né? E que esteja aí nas rodas de conversa para que a gente observe, se afaste e evite. Mais uma vez, muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço e desejo a todos paz e prosperidade. Muito obrigada.